Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eu estou chegando mais uma vez aí no nosso projeto Compartilhar. Sempre é uma alegria poder retornar aí com vocês e levar mais uma mensagem da Palavra de Deus aí para todos e poder compartilhar esse momento, estimulando vocês também a que façam esse compartilhamento, né, que possam compartilhar com seus amigos também as mensagens que nós vamos aí entregando durante a semana e nos finais de semana aí para todo mundo. Nós estamos dentro daquela dinâmica de estudos aí da singularidade de Deus, né, baseado aí no material que foi produzido pela nossa igreja através da Liga de Servas Luteranas do Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a eternidade de Deus, né, essa característica singular de Deus. Tá bem? Então nós vamos começando com o momento de nossa oração. Vamos lá? Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por estar sempre presente em nosso meio. Te agradecemos por seres o Deus protetor e amoroso que não esquece de nós, que na tua eternidade sempre estás presente na nossa temporalidade, que vem a nós, nos visita e nos empresta o seu poder, a sua graça, para que possamos transitar dentro deste mundo, rumo ao encontro contigo na eternidade. Desejamos desfrutar desta tua eternidade, também aí vivendo contigo no céu. Por isso pedimos que nos mantenha fiéis à nossa caminhada aqui dentro deste mundo, e nos mantenha sempre conscientes da importância de reconhecermos a tua eternidade. Que este momento possa ser para cada um de nós um momento de crescimento e fortalecimento de nossas convicções em relação a essa tua singularidade. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amigos, então passado esse momento de oração, a gente vai já passando para as reflexões e nós estamos aí dentro de uma perspectiva do livro de Isaías hoje, refletindo sobre esse texto que nós temos aqui, ó, Isaías 44, versículo 6, aonde diz ali: eu sou o primeiro, eu sou o último e além de mim não há Deus. Com esse versículo a gente vai desenvolver agora uma série de outros olhares, com outros textos também, que vão abordar essa eternidade de Deus, dele ser o primeiro e dele ser o último, e como é que a gente se relaciona com ele, certo? Nós vamos seguindo o nosso modelo tradicional aí, com nossas imagens, para facilitar um pouco a nossa compreensão, tá? Então, seguimos aí o nosso pensamento. Bem, primeiro, a respeito da singularidade de Deus, é importante pensar então nessa dimensão de que só Ele é Deus e é o Deus eterno. Só Ele é que tem essa característica de eternidade, e é nele que nós encontramos também a nossa transcendência. Nós estamos aqui dentro deste mundo, limitados por nosso tempo, pelas nossas experiências terrenas, mas estamos caminhando para a eternidade, estamos caminhando para a vida eterna. Porém é importante ter essa noção de que, por enquanto, essa eternidade pertence apenas a Deus. E nós andamos debaixo dessa luz e desse poder. Isso para nós às vezes se torna um desafio no que diz respeito a compreender a vontade de Deus e essa intransitoriedade de Deus, porque nós não conseguimos colocar Deus dentro da nossa própria cabeça. Não? A nossa compreensão, o nosso entendimento, eles são terrenos, eles são humanos e por isso mesmo limitados. A palavra de Deus diz que Deus excede o entendimento humano, ele vai além. Por isso tem coisas que nós não conseguimos entender e nem explicar a respeito de Deus. Essa é uma singularidade dele, né? Então nós não, às vezes, percebemos que existem grandes esforços, né, para explicar um pouco mais e grandes dificuldades também para crer a respeito disso. Melhor mesmo é se entregar à vontade de Deus e deixar Deus ser Deus na nossa vida, para que a sua eternidade transcenda a nossa temporalidade. Vejam bem, Deus é maior do que o nosso entendimento humano. É porque Deus existe fora do nosso pensamento humano. Não fomos nós que criamos esse Deus, foi Ele quem nos criou. Então nós não vamos conseguir colocar Deus dentro da nossa cabeça, dentro do nosso entendimento e limitar Deus pelas nossas limitações humanas. Não seria Deus então, nessa dimensão de eternidade. Se nós conseguíssemos colocá-lo dentro de nós e talvez até manipulá-lo, nós estaríamos aí numa outra dimensão
de outros deuses que são criados pelos seres humanos, que não são como o nosso Deus, que é o nosso Criador. Seguindo nesse pensamento, nós vamos ver que Deus, como eu disse para vocês, a palavra de Deus diz que Deus excede o humano entendimento. Excede porque é maior, excede porque é mais completo, excede porque é mais perfeito, porque é mais santo, porque é mais integral do que a nossa mente humana. Então não vamos conseguir colocar Deus dentro da nossa cabeça em hipótese alguma, sob o risco de perdermos essa grandeza de Deus. Nós teríamos que ser igual a Deus ou maior do que Ele para conseguir fazer essa façanha, né, de colocar Deus dentro da cabeça da gente. E aí nosso Deus se revela numa outra dimensão, de ser Ele o Deus supremo, diferente de ser o Deus soberano, mas ser o Deus supremo, que está acima de nós. Né? Veja, nós temos uma característica que se distingue totalmente de Deus. Nós estamos presos ao nosso tempo. E Deus, Ele é o autor desse nosso tempo. Foi Ele quem criou esse tempo. Deus existe antes desse tempo. Deus transcende esse tempo, Ele está fora desse tempo. E nós estamos presos nesse tempo. Nós nascemos dentro do tempo, existimos dentro do tempo e morremos dentro do tempo. Para depois, então, irmos para o tempo de Deus, que é a eternidade. Então, Deus é transcendente em vários aspectos, pelo menos em 3 grandes aspectos, que é o seu poder, a sua sabedoria e a sua presença. E isso requer humildade da nossa parte e reconhecimento. É diante desse Deus que nós dobramos nossos joelhos, inclinamos nossas mentes, nossa cabeça e aceitamos o seu poder e a sua grandeza. Essa é a dimensão de relação com o nosso Deus. Acontece que o ser humano ele tem aspirações. Né? E o ser humano, durante toda a história da humanidade, manifestou essas aspirações. Aspirações de domínio, de comando, de manipulação, de poder, de conhecimento, de sabedoria e de controle. O ser humano anda atrás disso, procura desenvolver isso, e quando acha que encontra, gosta de exercer essas suas aspirações, essas suas descobertas, e exercer em relação a tudo e a todos, inclusive em relação a Deus. Isso está dentro da natureza humana em toda a história dessa humanidade que nós conhecemos. Vejam que existem agora, vamos ver algumas tentativas do ser humano de deificação, ou seja, de ser Deus, ou de se colocar acima de Deus, ou de ser igual a Deus, de exercer esses poderes. Nós vamos ver, bem no início da história da humanidade, com Gênesis capítulo 3, versículo 5, quando o diabo entra lá na história da humanidade e sugere para Adão e Eva: os seus olhos se abrirão e você será iguais a Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso foi uma tentação muito bem bolada da parte do diabo. O diabo mexeu, instigou com essa curiosidade, será? Com talvez esse desejo natural, e que se for, que bom, né? Nós vamos poder disputar com Deus. Então essa tentativa, né? Quando Adão vai e cede essa tentação, ele está atendendo uma tentativa de ser igual a Deus, ou de ser maior do que Deus, ou de pelo menos parear com Deus. Então, comer o fruto proibido é uma tentativa de deificação, de ser igual a Deus. Então essa foi a primeira tentativa e nós sabemos que ela foi fracassada. Seguindo a história, nós vamos encontrar lá a Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, vamos construir uma torre que chegue até o céu. Quem sabe se não era o desejo de também tomar Deus lá no céu, de chegar onde Deus está, de ser tão grande, tão poderoso quanto Deus. E para isso então construir uma torre que fosse até o céu, de tentar pegar esse Deus que está lá no céu, que está lá escondido no céu. Talvez esse seria o pensamento. Nós vamos invadir o céu, vamos tomar conta do céu, vamos pegar Deus que está lá em cima, e aí nós vamos ser igual a Ele. Se a gente conseguir entrar lá, então vai ser igual a Ele. Vamos acabar com essa diferença que existe entre nós. E Deus vem lá e destrói a torre. Tentativa fracassada. Nós vamos ver um pouquinho adiante, quando já o povo estava lá saindo do Egito com Moisés e
e se reorganizando na sua vida religiosa no deserto, e Moisés sobe para pegar a tábua dos 10 mandamentos, que é a revelação do Deus eterno, da vontade do Deus eterno, que viria para o meio do povo. O povo não teve paciência e pediu lá para o irmão de Moisés, né? Vamos lá, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Nós queremos fazer os nossos deuses, porque aí nós podemos mandar nos deuses, manipular os deuses. Nós podemos lidar com eles. Serão nossos deuses, feitos por nós. E isso teriam poderes talvez sobre esses deuses. Quem sabe o que estava por trás desse pensamento de ter um bezerro de ouro, não? Então, a gente vê que é mais uma tentativa de deificação e que também foi frustrada, não deu certo. Quando nós vamos adiante, lá no Antigo Testamento ainda, nós vamos encontrar o Isaías falando sobre esse assunto, no capítulo 2, versículo 8, quando ele fala de politeísmo. Ele diz, olha, a terra de Israel também está cheia de ídolos. Eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. O próprio povo de Israel já estava nessa dinâmica de fazer deuses de novo. Isaías vai lá para denunciar isso. Não é por aí. E a gente vê que a tentativa deles de ter esse controle da divindade, ela mais uma vez vai ser frustrada, a gente acompanhando a história. Então por aí nós vemos alguns exemplos de deificação que a gente encontra aí na Bíblia, né? Sempre o ser humano fracassando na tentativa de querer ser igual ou maior do que Deus, ou de não aceitar essa eternidade de Deus. Nós vamos ver uma relação, vamos falar um pouquinho sobre a relação Criador e criatura. Essa relação sempre foi estudada dentro da história. A nossa relação com Deus, ela acontece sempre na ótica da pré-existência de Deus, ou seja, Deus existe antes de nós. Nenhum ser humano criou Deus. Pelo contrário, Deus é quem criou todos os seres humanos. Então Deus pensando no nosso tempo, Deus é atemporal. Tudo o que existe dentro do nosso tempo está depois de Deus. E o nosso tempo vai terminar antes vai terminar, e só depois que terminar é que nós vamos encontrar com Deus de novo na sua eternidade. Então por isso que Deus diz, eu sou o primeiro e sou também o último. Ou seja, tudo começa comigo dentro do tempo de vocês e termina comigo. Também poderíamos pensar assim, de que Deus acendeu a luz e é Deus quem vai apagar a luz. O que está antes de se acender a luz, nós não conhecemos, e o que está depois também não conhecemos. Temos a promessa de sermos encaminhados para lá e que futuramente conheceremos a eternidade de Deus. Mas estamos aqui dentro desse mundo incapacitados de já desfrutar dessa eternidade. Ainda não. Tá? Então vamos ver um pouquinho agora, pelo menos assim, 3 momentos sobre essa existência de Deus. Então vejam bem, Deus é, né, a eternidade de Deus, Deus existe. Antes do nosso nascimento, essa é o primeiro momento. Vamos ver o que textos bíblicos falam a respeito disso. Diz ali, em Salmo 119, 7:3. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqui, né, serena a ideia de que eu estou na mão de Deus, foi Ele que me criou, eu estou depois de Deus. Veja esse outro texto aqui que é interessante, Isaías 44. Povo de Israel, o Isaías está alertando o povo lá, lembrem disso. Não esqueça que você é meu servo, eu o criei para que você me servisse e nunca me esquecerei de você. Então o Isaías está repetindo a fala de Deus para o povo. Tá? Você é meu servo, eu criei você. Eu criei você para que você me sirva. E eu nunca vou me esquecer de você. Então, uma linguagem carinhosa de Deus. Eu estou antes de você, me entenda isso. Essa é a nossa relação. E no Salmo 139, o salmista escreve assim: Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Então, essa ideia, esses textos bíblicos, eles reforçam a ideia da existência de Deus
né? Antes do nosso nascimento. Nós ainda estávamos sendo projetados e formados e Deus já estava ali, mas isso tudo é antes de nós nascermos. Então essa existência de Deus antes do nosso nascimento. Vamos agora para a outra dimensão. Deus é antes, mas Deus também é durante a nossa vida. Antes da gente existir já existia, e agora durante a nossa vida, esse tempo, que é o tempo em que nós percebemos que ele passa e a gente envelhece e tudo corrói, é consumido pela ferrugem e pela traça, como diz, né, a palavra de Deus. Dentro dessa nossa existência, Deus também é Deus, existe também ali para nós. Veja o que diz em Mateus 6,8. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Deus está pronto para nos atender aqui dentro da nossa temporalidade, dentro da nossa existência. Enquanto precisamos de Deus, aqui na nossa vida, Deus já está pronto para nos atender. Então Ele é durante a nossa vida. Ele é enquanto nós estamos existindo. Veja o que diz aqui no Salmo 139, 1 a 5. Ó Senhor, Tu me examinas e me conheces. Tu sabes tudo o que eu faço e de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Tu estás aqui durante a minha vida. Estás me olhando, Tu estás conhecendo a minha necessidade, está me atendendo, está pronto para estar comigo, existe comigo. E agora a terceira dimensão, Deus é na nossa morte também. Então vejam bem, primeira dimensão, Deus é antes de eu existir. Segunda dimensão, Deus é durante a minha vida, a minha existência. Terceira dimensão, Deus é na nossa morte. E aqui, João 3,16 diz ali, porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo. Aí, na nossa morte, Deus está junto ali para ser o nosso Salvador, para ser aquele que nos acolhe e nos recolhe para a sua eternidade. Então, Deus amou o mundo e deu para que todo aquele que morra, não morra, mas tenha vida eterna. Nós passamos pela experiência da morte para ingressarmos na vida eterna, porque Deus está ali conosco no momento da nossa morte, para nos acolher. Nós não vamos enfrentar esse momento sozinho. A morte, na verdade, para nós é só uma passagem, uma transição, né? Estamos indo para os braços do Pai. Em João 5,24 diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Que texto bonito esse e consolador, né? Onde Jesus está falando para nós sobre essa presença dele também no dia da nossa morte, no momento da nossa morte. Não será um momento difícil e insuperável para nós, né? A vida vai terminar na mão dele e a gente só vai atravessar e vai estar com ele lá. Então nós podemos ver que existe ainda mais uma dimensão que é da ressurreição, né? Então Deus é conosco ao nascermos, Deus é conosco ao existirmos, Deus é conosco ao morrermos e Deus é conosco ao ressuscitarmos. Esse é o nosso Deus eterno. Para isso é que Ele é eterno, né? Para poder fazer tudo isso. Se não fosse um Deus limitado e temporal, nós não teríamos essa dimensão toda, né, da presença de Deus em nossa vida. Então esse é o grande consolo ao reconhecermos a eternidade de Deus. Mateus 28, ele diz, lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não estamos sozinhos. Deus, na sua eternidade, está conosco aqui. Ele pode misturar a eternidade dele com a nossa temporalidade. Nós não podemos misturar a nossa temporalidade com a eternidade dele. Apenas no dia da nossa morte que conheceremos essa nova dimensão. Mas ele está conosco todos os dias. É a promessa de Jesus, sua última palavra antes de subir aos céus. E em Hebreus, um texto altamente evangélico e confortador também diz lá, né? Quando Deus fala com o povo, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Olha que confortante essa palavra aí para todos nós que temos um Deus eterno. Esse era o momento que eu tinha com vocês hoje, então. Nós voltamos agora para o nosso momento de oração,
da bênção do Senhor. Oramos juntos então a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, meus amigos, esse era o nosso momento de hoje, do nosso projeto Compartilhar. Fica aí o desafio ainda para vocês que estão me ouvindo agora, de também gravarem o momento Compartilhar de vocês e mandarem para nós, para que a gente possa veicular nesse horário aqui o compartilhar de vocês, a mensagem de vocês, que vocês gostariam de compartilhar com as pessoas da comunidade e os amigos que nos acompanham. Lembrando para vocês que agora, nossas próximas 2 semanas, nós não teremos o compartilhar, porque eu estarei de férias. Estou saindo de férias amanhã, nós vamos ter ainda nosso culto presencial, e daí estarei de férias por 15 dias, a gente volta depois então. Até lá, que Deus abençoe a todos e fique protegendo e abençoando na sua eternidade a cada um. Um bom tempo para vocês. Tchau, tchau.